Quando meu avô me arrastava para o estábulo, eu rezava para morrer rápido. Vou te domar até você aprender a me obedecer, ele gritava enquanto estalava o chicote perto do meu rosto. Por anos, fui tratada como um animal selvagem que precisava ser quebrado. Até que um dia, eu entendi que a única criatura mais forte que o meu medo era aquela que ele também não conseguia controlar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Como é bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Helena Figueiredo dos Santos, tenho 78 anos bem vividos e hoje moro aqui em Itaqui, uma cidadezinha quieta na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Nasci em Bagé, nas terras dos Pampas gaúchos, mas a vida me trouxe para esse cantinho abençoado, onde posso ver o rio Uruguai da minha janela todos os dias. Mas antes de continuar minha história, queria pedir um favorzinho. Se vocês estão gostando dessa conversa, deixa um joinha aí e se inscreve no canal. É tão importante para uma velhinha como eu sentir que tem gente me ouvindo. E me conta aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que não é fácil de contar. É sobre uma menina que foi tratada como um animal selvagem que precisava ser domado. É sobre dor, medo e sobrevivência. Mas também é sobre força e libertação. Essa menina sou eu, lá atrás, quando o mundo era diferente e quando eu achava que não tinha saída. Mas como toda tempestade, essa também passou. E eu estou aqui, pronta para contar como foi que eu sobrevivi ao homem que tentou me destruir e como foi que um animal selvagem acabou sendo minha salvação. Nasci em Bagé no ano de 1947. Época em que o Brasil ainda estava se recuperando depois da Grande Guerra. Meus pais, Gertrudes e Adelino, eram pessoas simples e trabalhadoras. Meu pai cuidava da criação de ovelhas numa fazenda pequena, e minha mãe, além de cuidar da casa, fazia queijos que vendia na cidadezinha. Éramos uma família modesta, mas nunca nos faltou o essencial: comida na mesa, roupa limpa e muito carinho. Nossa casinha era de madeira, com um telhado de zinco que fazia um barulhão quando chovia forte. Tinha apenas 3 cômodos: a cozinha, que era o coração da casa, com um fogão a lenha que ficava sempre aceso, o quarto dos meus pais e um cantinho separado por uma cortina de chita colorida, onde ficava minha caminha. O banheiro? Ah, meus queridos, naquela época era uma casinha de madeira do lado de fora, com um buraco no chão. Hoje vocês jovens nem imaginam como era, né? Mas a gente se acostuma com tudo nessa vida. Minha infância foi simples, mas feliz. De manhãzinha, ajudava minha mãe a tirar leite das vacas e a alimentar as galinhas. Depois do café, eu ia para a escolinha rural, que ficava a uns 3 quilômetros da nossa casa. Ia a pé mesmo, junto com outras crianças da redondeza. A professora, Dona Eulina, era severa, mas justa. Ela nos ensinava a ler, a escrever e a fazer as contas. Quando voltava da escola, ainda sobrava tempo para brincar com meus amiguinhos, a Iracema, o Durval e o Euclides. A gente brincava de esconder no campo, de subir nas árvores e de correr atrás dos cordeirinhos recém-nascidos. Aos domingos, íamos todos juntos para a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Bagé. Minha mãe colocava em mim o único vestidinho bonito que eu tinha, passava uma fita no meu cabelo e lá íamos nós, na carroça do seu Olívio, vizinho que dava carona para quem quisesse ir à missa. Depois da igreja, era dia de festa. A gente comia churrasco, tomava chimarrão e dançava ao som da gaita do velho Teodoro. Eram tempos bons, sabe? A gente não tinha muito, mas tinha paz. Mas a vida tem seus caprichos e às vezes muda de repente, sem avisar. Eu tinha acabado de completar 12 anos quando a tragédia bateu na nossa porta. Era inverno, o mais rigoroso que Bagé tinha visto em muitos anos. O minuano,
Aquele vento frio e cortante que vem dos pampas não dava trégua. Meu pai precisou ir até a cidade vizinha para buscar remédio para as ovelhas que estavam adoecendo. Minha mãe insistiu em ir junto, pois queria visitar uma comadre que estava acamada. Eles nunca voltaram para casa. A ponte sobre o arroio Piraí tinha desabado com as chuvas fortes e a carroça... Meu Deus, até hoje me dói falar disso. A carroça foi arrastada pela correnteza. Encontraram os corpos 2 dias depois, enroscados nos galhos de uma figueira, 3 quilômetros rio abaixo. De repente, eu estava sozinha no mundo. Sozinha e sem rumo. Não tinha parentes próximos em Bagé. O único parente vivo que me restava era meu avô paterno, Eustáquio Figueiredo, um homem que eu mal conhecia. Ele era o dono de uma fazenda de criação de cavalos em São Borja, perto da fronteira com a Argentina. Meu pai tinha se afastado dele há muitos anos, por razões que nunca quis me contar. Dizia apenas que o velho era difícil de lidar. As autoridades da cidade não tiveram escolha. Com a ajuda do padre local, conseguiram contatar meu avô, que a contragosto aceitou me receber. Lembro como se fosse hoje do dia em que o comissário de menores me colocou num ônibus, com uma trouxinha de roupa e uma carta endereçada ao meu avô. Seja uma boa menina, ele me disse. Seu avô é um homem respeitado na região. Vai te dar um bom lar. Pobre comissário. Se ele soubesse o que me esperava naquela fazenda, talvez tivesse pensado 2 vezes antes de me mandar para lá. A viagem foi longa e cansativa. Quando finalmente cheguei a São Borja, havia um capataz me esperando na rodoviária. Um homem de poucas palavras que me olhou de cima a baixo com desdém, como se eu fosse um pacote inconveniente que ele era obrigado a transportar. O patrão está ocupado, foi tudo o que ele disse enquanto me ajudava a subir na caminhonete. E assim começou minha nova vida, na fazenda Cerro Azul, propriedade do homem que deveria cuidar de mim, mas que acabaria se tornando meu pior pesadelo. Lembro como se fosse hoje, do dia em que cheguei à fazenda Cerro Azul. Era fim de tarde, o sol se punha atrás das colinas, pintando o céu de um vermelho sangue que parecia um presságio. O capataz, que depois descobri se chamar Juvenal, me levou direto para a casa grande, uma construção imponente de 2 andares, com uma varanda que circundava todo o primeiro piso. Na varanda, sentado numa cadeira de balanço, estava ele, Eustáquio Figueiredo. Um homem alto, magro, de cabelos brancos cortados rente ao couro cabeludo e um bigode grosso que escondia parcialmente seus lábios finos. Seus olhos eram azuis, frios como gelo, e me examinaram de cima a baixo sem demonstrar um pingo de afeto ou compaixão. Então você é a filha do Adelino, ele disse, como quem constata um fato desagradável. Não era uma pergunta, e não havia nenhum traço de boas-vindas em sua voz. Esperava alguém mais forte. O sangue dos Figueiredo está fraco em você. Fiquei parada, sem saber o que dizer, apertando minha trouxinha de roupas contra o peito. O cansaço da viagem, a tristeza pela perda dos meus pais, o medo do desconhecido, tudo isso me deixava atordoada. Juvenal, ele chamou o capataz. Leve-a para o quarto dos fundos. A partir de amanhã, ela vai trabalhar para pagar o que come. Não crio ninguém à toa na minha casa. Foi assim que começou minha vida na fazenda Cerro Azul. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, fui acordada por uma senhora de meia-idade, Dona Zenaida, que cuidava da casa. Ela não era má pessoa, mas obedecia cegamente às ordens do patrão. O seu avô quer que você comece a aprender os serviços da casa, ela me explicou, enquanto me entregava um avental desbotado. E depois tem os serviços do quintal, galinhas para alimentar, horta para cuidar. Quanto mais rápido aprender, menos problemas vai ter. Nos primeiros dias, tentei me adaptar. Trabalhava duro, do amanhecer até o anoitecer. Limpava, lavava, cozinhava ao lado de Dona Zenaida. Meu avô quase não dirigia a palavra a mim. Às vezes, durante o jantar, única refeição que fazíamos juntos, em silêncio sepulcral, sentia seu olhar pesado sobre mim, como se estivesse avaliando constantemente se eu merecia o prato de comida à minha frente.
A fazenda Cerro Azul era conhecida em toda a região pela qualidade de seus cavalos. Meu avô criava principalmente cavalos crioulos, raça valorizada nos pampas gaúchos. Ele tinha compradores de toda a parte do Brasil e até da Argentina e do Uruguai. Mas o orgulho da fazenda, o que realmente distinguia a Cerro Azul das demais, era a criação de cavalos para rodeios e provas de laço. Foi durante minha segunda semana na fazenda que vi, pela primeira vez, o estábulo principal. Era uma construção grande, feita de madeira e pedra, afastada da casa. Eu tinha ordens expressas para não me aproximar dali sem a permissão do meu avô. Mas naquele dia ele mesmo me chamou. "Venha", ele ordenou, depois do café da manhã. "Quero que você veja algo." Segui-o em silêncio até o estábulo. Lá dentro, o cheiro de feno, couro e suor de cavalo era forte. Havia cerca de 12 baias, a maioria ocupada por cavalos magníficos. Meu avô caminhava pelo corredor central, com passos firmes, parando aqui e ali para verificar um animal. "Aqui está a verdadeira riqueza dos Figueiredo", ele disse, com um orgulho que nunca demonstrava por nada mais. Cavalos de sangue puro, criados com disciplina rigorosa. Um cavalo sem disciplina não vale nada. É como gente. No fundo do estábulo havia uma baia maior, separada das outras. As paredes eram reforçadas e a porta tinha travas extras de metal. Foi para lá que meu avô me levou. "Este é o trovão", ele disse, apontando para dentro da baia. Aproximei-me com cuidado. Dentro havia um cavalo negro como a noite, grande e musculoso. Diferente dos outros, que pareciam mansos, este se mantinha no fundo da baia, os olhos fixos em nós, especialmente em meu avô. Havia algo selvagem naqueles olhos, uma fúria contida que me fez recuar instintivamente. "O melhor garanhão que já criei", meu avô continuou. "Filho de campeões, sangue puro dos melhores, mas teimoso, rebelde." Enquanto falava, pegou uma vara comprida que estava apoiada na parede. Com ela, bateu na porta da baia. O cavalo recuou, mas logo depois avançou, bufando, mostrando os dentes. "Vê?" Meu avô riu, um riso seco e sem alegria. "Cheio de fogo. Alguns acham que é defeito. Eu digo que é virtude. Os potros dele são os melhores, têm um espírito forte. Mas precisa ser domado continuamente, como tudo que é selvagem." Então ele se virou para mim. Seu olhar frio me percorreu de cima a baixo e senti um arrepio de medo. "Vi como você olhou para o animal, com medo, fraqueza." Foi assim que seu pai acabou, fraco, incapaz de enfrentar a vida como um verdadeiro figueiredo. Suas palavras me feriram profundamente. Eu amava meu pai e sabia que ele era um homem bom e trabalhador. O que havia de errado nisso? "Mas você ainda pode aprender", ele continuou. "Ainda posso ensinar a você o que seu pai se recusou a aprender. A ser forte, a ter disciplina, a domar a fraqueza dentro de você." Foi naquele dia no estábulo, olhando para aquele homem amargo e cruel, que percebi. Meu avô não me via como uma neta que precisava de carinho e proteção após perder os pais. Ele me via como algo selvagem que precisava ser domado, assim como via o trovão. O primeiro incidente aconteceu algumas semanas depois. Eu estava no quintal, estendendo roupas no varal, quando derrubei acidentalmente um lençol na lama. Era o lençol da cama do meu avô. Dona Zenaida viu o que aconteceu e seu rosto empalideceu. "Menina, corre e lava isso antes que o patrão veja", ela sussurrou, olhando assustada para a casa. Mas era tarde demais. Meu avô estava na varanda e tinha visto tudo. Desceu os degraus lentamente, seu rosto uma máscara de frieza. "O que foi isso que eu vi?" ele perguntou, a voz baixa, mais ameaçadora que um grito. "Foi sem querer, vô", respondi, tremendo. Era a primeira vez que o chamava assim, esperando que isso pudesse amolecer seu coração. "Eu vou lavar de novo. Vai ficar limpo, prometo." "Vô?", ele repetiu com desprezo. "Eu não sou seu avô quando você age como uma tola incompetente."
Vou te mostrar o que acontece com quem não faz as coisas direito na minha casa. Ele agarrou meu braço com força e começou a me arrastar em direção ao estábulo. Dona Zenaida ficou para trás, olhando com pena, mas sem ousar intervir. Eu implorava, dizia que ia consertar o erro, mas ele não ouvia. Chegando ao estábulo, ele me empurrou para dentro. No centro do corredor havia um poste de madeira grosso, usado para amarrar os cavalos durante o banho ou a escovação. Foi ali que ele me fez ficar, de frente para o poste. Agarre-se nele, ele ordenou. Quando hesitei, ele gritou: Agarre-se! Obedeci, tremendo. Então ouvi o som de couro sendo manuseado. Virei-me levemente e vi que ele havia pegado um chicote da parede, daqueles usados para treinar os cavalos. Olhe para frente, ele berrou. Então sua voz se abaixou, tornando-se quase um sussurro gelado. Vou te ensinar disciplina. Vou te ensinar a fazer as coisas direito. Vou te domar até você aprender a me obedecer. Ele estalou o chicote no ar, perto do meu rosto, fazendo-me apertar o poste com mais força, os olhos fechados de terror. Naquele momento entendi completamente. Para Eustáquio Figueiredo, eu não era uma neta. Eu era apenas mais um animal selvagem que ele precisava quebrar. Aquela primeira vez no estábulo foi apenas o começo. A partir dali, qualquer pequeno deslize, qualquer tarefa que não fosse executada à perfeição, qualquer palavra dita no tom errado, se transformava em motivo para mais uma sessão de disciplina, como meu avô chamava. O estábulo se tornou o lugar dos meus pesadelos. À noite, deitada na cama do quartinho dos fundos, eu tremia só de pensar naquele corredor de madeira, no cheiro de feno e no som do chicote cortando o ar. Comecei a me tornar extremamente cuidadosa com tudo o que fazia. Cada prato que lavava, cada roupa que passava, cada pedaço de chão que varria, tudo era feito com atenção redobrada, mas nem isso era suficiente. É para o seu bem, meu avô dizia, enquanto me arrastava mais uma vez para o estábulo. Um dia você vai me agradecer por ensinar disciplina e respeito. Dentro do estábulo, o ritual era sempre o mesmo. Ele me fazia ficar de frente para o poste de contenção, as mãos agarradas na madeira áspera. Às vezes era apenas o chicote estalando no ar, perto do meu rosto, enquanto ele gritava suas reprimendas. Outras vezes eram empurrões, tapas nas costas, puxões de cabelo. O pior não era a dor física, era a humilhação, a sensação de ser tratada como um animal, como algo que não merecia dignidade. Vou te domar até você aprender a me obedecer, ele repetia, como um mantra perverso. Dona Zenaida sabia o que acontecia, mas nunca interferiu. Algumas vezes, quando eu voltava para casa depois de uma sessão, ela me dava um chá de ervas e me ajudava a limpar os arranhões ou marcas vermelhas. É só aguentar, menina, ela sussurrava. Um dia ele cansa ou você cresce e vai embora. Mas para onde eu iria? Não tinha família, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém em São Borja. Aos 13, aos 14 anos, eu era prisioneira daquela fazenda, tanto quanto o trovão era prisioneiro de sua baia reforçada. Ah, o trovão! Curiosamente, aquele cavalo rebelde se tornou uma espécie de companheiro silencioso no meu sofrimento. Nos raros momentos em que eu conseguia ir sozinha ao estábulo para levar comida aos cavalos ou limpar as baias vazias, eu passava alguns minutos observando-o de longe. Era um animal magnífico, pelagem negra e brilhante, músculos poderosos, uma presença que impunha respeito. Diferente dos outros cavalos, que aceitavam submissos à liderança do meu avô, Trovão nunca se rendeu completamente. Mesmo após anos na fazenda, continuava selvagem, indomável. Meu avô passava horas tentando trabalhar com ele. Entrava na baia com um chicote numa mão e um cabresto na outra. Eu podia ouvir, da casa, os bufos do animal, os gritos do meu avô, o som de cascos batendo furiosamente contra a madeira. O velho saía sempre suado, muitas vezes com novas marcas de coices ou mordidas que não admitia para ninguém, mas que eu, silenciosamente, notava.
Aquele diabo negro ainda vai aprender quem manda, ele resmungava, enquanto Dona Zenaida limpava discretamente um arranhão ou aplicava uma compressa em uma contusão. Certa tarde, presenciei algo que mudaria tudo. Eu estava no jardim, colhendo verduras para o jantar, quando ouvi uma comoção vinda do estábulo. Corri até lá, escondendo-me atrás de um arbusto para observar. Meu avô tinha um comprador importante, um estancieiro argentino interessado em adquirir potros de trovão para seu raras. "Quero ver o garanhão de perto", o argentino insistia em seu espanhol carregado. Meu avô, sempre ansioso para impressionar possíveis compradores, concordou. Caminharam até a baia de trovão, e meu avô, para demonstrar sua suposta maestria sobre o animal, pegou um punhado de aveia e estendeu a mão para dentro da baia, chamando o cavalo. "Venha, demônio", ele ordenou. "Mostre ao senhor o que vale." Trovão permaneceu no fundo da baia, os olhos fixos naquele homem que tanto o maltratava. Depois de alguns momentos, começou a se aproximar lentamente. O argentino sorriu, impressionado com o porte do animal. Meu avô, confiante, manteve o braço estendido. Foi quando aconteceu. Num movimento rápido como um raio, Trovão avançou não para comer a aveia, mas para atacar. Seus dentes afiados agarraram o antebraço do meu avô e o puxaram contra a porta da baia. O grito de dor ecoou por toda a fazenda. O argentino recuou horrorizado. Juvenal e outros peões vieram correndo e, com muito esforço, conseguiram fazer o cavalo soltar o braço do meu avô, que já sangrava abundantemente. "Animal desgraçado!" meu avô gritava, enquanto era levado para a casa. "Vou acabar com você! Vou te quebrar, nem que seja a última coisa que eu faça nesta vida!" Naquela noite, enquanto ajudava Dona Zenaida a cuidar do braço enfaixado do meu avô, percebi algo diferente no rosto daquele homem, sempre tão controlado e frio. Medo. Pela primeira vez, vi medo genuíno nos olhos azuis de Eustáquio Figueiredo. Medo de Trovão. Medo daquela força selvagem que, mesmo após anos de tentativas de domesticação, permanecia indomável. E ali, naquele momento, algo mudou dentro de mim também. Eu não vi mais um animal perigoso quando pensava em Trovão. Vi um aliado. A única criatura em toda a fazenda que era mais forte, mais cheia de ódio pelo meu avô do que eu. Os dias seguintes foram estranhos. Meu avô, com o braço ferido e o orgulho mais ferido ainda, estava mais irritadiço que nunca. Eu me tornei o alvo preferencial de sua frustração. As sessões de disciplina se intensificaram. Agora não era mais por pequenos erros, mas por qualquer coisa, ou por nada. "Você tem o mesmo olhar rebelde daquele cavalo", ele me acusou certa vez, enquanto me arrastava para o estábulo. "Mas vou domar você. Vou quebrar esse espírito, nem que seja a última coisa que eu faça." Foi nesse período que começou a me trancar no quartinho dos fundos durante a noite. "Para seu próprio bem", ele dizia. "Para aprender a respeitar a ordem das coisas." Eu tinha 15 anos então, magra e pálida de tanto trabalho e pouco sol, sempre com olheiras de noites mal dormidas. Na escola, que eu frequentava irregularmente, apenas porque era obrigatório por lei, eu mal falava com os outros alunos. Quem tentava se aproximar, logo se afastava diante do meu silêncio e medo constante. A professora, Dona Hortência, chegou a me chamar um dia após a aula. "Helena, está tudo bem em casa?" Ela perguntou com genuína preocupação. "Você parece sempre tão assustada, tão retraída." Por um breve momento, pensei em contar tudo, sobre o estábulo, o chicote, as humilhações. Mas então me lembrei de como meu avô era respeitado na cidade, do poder que tinha, dos amigos influentes. Quem acreditaria na palavra de uma adolescente órfã contra a de Eustáquio Figueiredo, o renomado criador de cavalos? "Está tudo bem, professora." Menti, evitando seus olhos. "Só ando cansada. Tem muito trabalho na fazenda." Ela não insistiu, mas percebi que não acreditou em mim. No entanto, como eu temia, nada mudou. Ninguém intervém facilmente nos métodos de criação de um homem como meu avô.
Foi nessa época que comecei a observar mais atentamente a baia de trovão. Nos momentos em que tinha que limpar o estábulo, eu estudava discretamente a tranca da porta, as dobradiças, os pontos fracos da estrutura. O cavalo, por sua vez, parecia me observar também. Com o tempo, comecei a notar que ele não recuava quando eu me aproximava, como fazia com todos os outros. Um dia, arriscando-me mais do que devia, peguei uma maçã da cozinha e a levei escondida para o estábulo. De longe, mostrei a fruta para Trovão e a coloquei no chão, perto da porta da baia. Depois me afastei alguns metros e esperei. O cavalo, desconfiado a princípio, acabou se aproximando e comendo a maçã. Foi nosso primeiro momento de, não diria amizade, mas talvez reconhecimento mútuo. Aquilo se tornou um ritual secreto. Sempre que podia, eu levava algo para Trovão. Uma maçã, cenouras, um punhado de aveia. Nunca tentei tocá-lo, nem mesmo chegar muito perto. Apenas deixava o alimento e me afastava, falando baixinho com ele. Somos parecidos, você e eu sussurrava. Ele quer nos domar, nos quebrar, mas não vai conseguir, não é? A tranca da baia de Trovão era um sistema complexo de ferrolhos e cadeados. Meu avô era cuidadoso demais para correr o risco de ter aquela força selvagem solta na fazenda. Mas mesmo os sistemas mais fortes têm seus pontos fracos. E eu comecei a notar que um dos ferrolhos superiores estava corroído pelo tempo e pela umidade. Com um bom empurrão, ou um coice forte de um cavalo determinado, aquela peça cederia. Essa descoberta acendeu em mim uma ideia perigosa. Uma ideia que eu deixava crescer em silêncio, nos momentos solitários no meu quarto trancado, enquanto ouvia o vento dos pampas uivar nas frestas da janela. O inverno de 1962 foi particularmente cruel nos pampas. O minuano soprava implacável, trazendo um frio que parecia cortar até os ossos. Eu já estava com quase 16 anos e a vida na fazenda Cerro Azul se tornara um inferno cada dia mais difícil de suportar. Meu avô, com o passar do tempo, parecia mais amargo, mais cruel. A idade avançada não o tornara mais brando, pelo contrário. Era como se ele sentisse o tempo escapando e precisasse intensificar sua tirania enquanto ainda podia. As sessões de disciplina no estábulo agora aconteciam quase diariamente, muitas vezes por razões tão insignificantes que nem mesmo Dona Zenaida conseguia entender. Naquela noite específica, uma noite que jamais esquecerei, uma tempestade se formava no horizonte. Os relâmpagos iluminavam o céu escuro e o barulho dos trovões fazia os cavalos no estábulo relincharem inquietos. Eu estava na cozinha, terminando de lavar os pratos do jantar, quando deixei um copo escorregar das minhas mãos trêmulas de frio. O vidro se espatifou no chão de pedra. O barulho atraiu meu avô, que estava na sala lendo o jornal. Ele entrou na cozinha e olhou para os cacos espalhados, depois para mim. Seu rosto, sempre austero, endureceu ainda mais. Desastrada, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Incompetente como seu pai. Abaixei-me para recolher os cacos, as mãos tremendo não só de frio, mas de medo. Desculpe, vô, foi sem querer. O sabão... Minhas mãos estavam escorregadias. Desculpas, sempre desculpas. Ele se aproximou. Sabe quanto custou esse copo? Era de cristal, trazido da Europa. Eu posso trabalhar para pagar, balbuciei, continuando a recolher os pedaços de vidro. Ele riu, um som seco e sem alegria. Trabalhar? O que você sabe fazer além de estragar as coisas? Não, menina. Você vai aprender da maneira que sempre aprendeu. Senti seu aperto no meu braço, forçando-me a ficar de pé. Um caco de vidro cortou minha palma na pressa, e uma linha fina de sangue escorreu pelo meu pulso. Ele nem notou, ou se notou, não se importou. Para o estábulo, ele ordenou, arrastando-me pela cozinha, passando por Dona Zenaida, que baixou os olhos, impotente como sempre. Lá fora, a tempestade já havia chegado.
A chuva caía em torrentes e tivemos que correr pelo pátio enlameado até o estábulo. Quando chegamos, estávamos ambos encharcados. O interior do estábulo estava iluminado apenas por um lampião a querosene que meu avô acendeu ao entrar. As sombras dançavam nas paredes, dando ao lugar um aspecto ainda mais sinistro. Os cavalos, inquietos com a tempestade, moviam-se nervosamente em suas baias. "Ao poste!" ele ordenou, apontando para o centro do corredor. Caminhei lentamente, sentindo cada passo, como se estivesse a caminho da forca. A mão cortada latejava, o sangue misturado à água da chuva pingava no chão de terra batida. Chegando ao poste, agarrei-me a ele, apoiando a testa na madeira áspera. Foi quando ouvi um barulho diferente, não vindo do meu avô, mas do fundo do estábulo, da baia de trovão. O cavalo negro estava particularmente agitado, talvez por causa da tempestade, talvez pressentindo o que estava por acontecer. Ele batia os cascos com força contra a porta da baia, bufava ruidosamente. "Cala a boca, demônio!" Meu avô gritou para o animal, enquanto tirava o cinto da calça. Naquela noite, parecia que o chicote não seria suficiente. Apertei os olhos, preparando-me para o que viria. Mas o som que ouvi foi um trovão tão alto, tão próximo, que o chão do estábulo pareceu tremer. O lampião oscilou violentamente, quase se apagando. Por um instante, ficamos no escuro quase total. Quando a luz voltou a estabilizar-se, percebi que estava sozinha no corredor central. Meu avô havia se afastado, indo até o fundo do estábulo, onde Trovão continuava sua agitação furiosa. A chuva agora penetrava por algumas frestas no telhado, formando pequenas poças no chão de terra. "Maldito animal!" ouvi meu avô gritar. "Vai acabar acordando toda a fazenda com esse barulho." Vi sua silhueta se aproximar da baia de Trovão. Ele pegou a vara comprida usada para controlar os cavalos à distância e começou a bater na porta da baia, tentando forçar o animal a recuar. "Recua! Recua, diabo!" Mas Trovão não recuou. Pelo contrário, pareceu ficar ainda mais furioso. Os coices contra a porta da baia se intensificaram, e então, à luz tremulante do lampião, vi o que há semanas observava discretamente. O ferrolho superior da porta começou a ceder com a força dos impactos. Meu avô, em sua fúria, não percebeu. Continuava gritando com o animal, batendo na porta com a vara. Eu poderia ter avisado. Poderia ter gritado que a porta estava cedendo, que o cavalo estava prestes a se libertar. Mas não fiz nada disso. Fiquei ali, agarrada ao poste, observando. O medo e a esperança lutando dentro de mim como dois animais selvagens. Trovão deu mais um coice poderoso. O ferrolho, já corroído pela umidade e desgastado pelo tempo, finalmente cedeu com um estalo metálico. A porta da baia se abriu violentamente, pegando meu avô de surpresa. Ele cambaleou para trás, tropeçando em um balde de água. Caiu de costas no chão de terra, a vara escapando de suas mãos. Trovão permaneceu por um instante na entrada da baia, como uma aparição demoníaca, os olhos refletindo a luz do lampião, o vapor saindo de suas narinas dilatadas. Então, como se tivesse esperado anos por aquele momento, e talvez tivesse mesmo, ele avançou. O grito do meu avô foi abafado por outro trovão. Cobri meus ouvidos e fechei os olhos, mas não consegui bloquear completamente os sons que se seguiram. O bater de cascos, os gritos abafados, o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. Depois, o relincho furioso, quase triunfante. Quando finalmente encontrei coragem para abrir os olhos, a cena diante de mim era de um pesadelo. Trovão continuava no corredor, inquieto, movendo-se de um lado para o outro, bufando. No chão, iluminado pela luz oscilante do lampião, estava meu avô, ou o que restava dele. Não consigo descrever o que senti naquele momento. Não foi alegria, nem alívio, nem vingança satisfeita. Foi um vazio enorme, como se um abismo tivesse se aberto dentro de mim. Lentamente, desagarrei-me do poste. Minhas pernas mal me sustentavam. Trovão, ao me ver mover, voltou sua atenção para mim. Recuei,
encostando-me na parede do estábulo. O animal se aproximou, os cascos manchados de sangue deixando marcas no chão de terra. Parou a alguns metros de mim, os olhos negros fixos nos meus. Ficamos assim, nos encarando, por quanto tempo não sei dizer. A tempestade rugia lá fora. Os relâmpagos iluminavam brevemente o interior do estábulo através das frestas. E nós dois, a menina quebrada e o cavalo indomável, nos olhávamos em um entendimento silencioso. Então, lentamente, Trovão se afastou. Caminhou até a porta do estábulo, que estava entreaberta, e saiu para a noite tempestuosa. Os outros cavalos, agitados com tudo o que havia acontecido, relinchavam e batiam contra suas baias, mas nenhum conseguiu escapar. Fiquei ali, paralisada por muito tempo. A chuva diminuiu gradualmente. Os trovões se afastaram. E eu continuava no mesmo lugar, incapaz de me mover, de pensar claramente, de decidir o que fazer. Foi Juvenal quem me encontrou horas depois. Atraído pelos relinchos incessantes dos cavalos, ele veio verificar o estábulo e se deparou com a cena. Eu, ainda encostada na parede, em estado de choque. Meu avô, no chão. A baia de Trovão, vazia, a porta arrebentada. "Meu Deus do céu!" ele exclamou, largando a lanterna que trazia. "Menina, o que aconteceu aqui?" Minha voz saiu como um sussurro. O cavalo, a tempestade. Ele se assustou com os trovões. Arrebentou a porta. Meu avô tentou contê-lo. Juvenal não fez mais perguntas. Saiu correndo para chamar ajuda. Logo, a fazenda inteira estava acordada. Dona Zenaida me levou para a casa, me deu chá quente, me cobriu com mantas. Eu tremia incontrolavelmente, não sei se de frio, de medo ou de choque. As horas seguintes foram confusas. Homens entravam e saíam da casa. Alguém foi buscar o médico na cidade, mas era tarde demais. Ouvi fragmentos de conversas. O animal fugiu. Provavelmente está no campo. Vamos organizar uma busca ao amanhecer. De manhã, o delegado da cidade veio até a fazenda. Fez-me algumas perguntas, mas eu mal conseguia responder. Juvenal contou o que sabia, o pouco que sabia. A conclusão foi rápida e simples: um terrível acidente. O velho Eustáquio Figueiredo, conhecido por seu temperamento forte e por sua teimosia em lidar pessoalmente com o garanhão mais perigoso da fazenda, finalmente pagara o preço de sua imprudência. Ninguém questionou o que eu fazia no estábulo àquela hora da noite. Ninguém perguntou sobre as marcas no meu corpo, sobre os anos de abuso. A verdade foi sepultada junto com meu avô, em uma cerimônia rápida e pouco concorrida, alguns dias depois. Quanto a Trovão, nunca mais foi encontrado. Alguns peões disseram ter visto um cavalo negro galopando livre pelos campos, em direção à fronteira com a Argentina, mas podia ser qualquer cavalo. Ou talvez apenas uma lenda que começou a se formar, sussurrada pelos trabalhadores da fazenda. Eu sabia apenas uma coisa. Pela primeira vez em quase 4 anos, não teria que temer a noite. Não teria que temer os passos do meu avô no corredor. Não teria que temer o estábulo e o poste de contenção. Pela primeira vez, desde que chegara àquela fazenda, eu estava livre. Mas liberdade, como descobri nos dias que se seguiram, vem com seu próprio conjunto de desafios e incertezas. E eu, aos 16 anos, órfã mais uma vez, tinha que decidir o que fazer com esse presente inesperado e perigoso. Nas semanas que se seguiram à morte do meu avô, a fazenda Cerro Azul mergulhou em um silêncio estranho. Era como se o próprio lugar estivesse em suspensão, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Eu continuava no meu quartinho dos fundos, mas agora ninguém trancava a porta à noite. Continuava ajudando Dona Zenaida nos serviços domésticos, mas sem a pressão constante, sem o medo de cometer o menor erro. Juvenal, o capataz, assumiu temporariamente a administração da fazenda. Até que se resolva a situação, ele dizia. Mas qual era a situação? Eu não sabia. Ninguém parecia saber ao certo.
Foi o Dr. Ananias, um advogado de São Borja, quem trouxe alguma clareza. Cerca de um mês após o acidente, ele veio até a fazenda, carregando uma pasta de couro gasta e uma expressão solene. Preciso falar com a menina Helena, ele disse a Juvenal, que o recebeu na varanda. A sós, por favor. Fomos para a sala de estar, um cômodo que eu raramente entrava quando meu avô era vivo. O advogado, um homem de meia idade com óculos redondos e cabelos grisalhos, sentou-se numa poltrona e me convidou a sentar no sofá à sua frente. Helena, ele começou, com uma voz gentil que me surpreendeu. Sei que as últimas semanas foram difíceis para você. Perder seu avô dessa maneira tão inesperada. Mantive o olhar baixo, sem saber o que responder. Não queria fingir tristeza, mas também não sabia se era seguro demonstrar alívio. Estou aqui porque, como advogado do seu avô, tenho a responsabilidade de executar seu testamento, ele continuou. E você, como única descendente direta, é a herdeira universal dos bens de Eustáquio Figueiredo. Levantei os olhos, surpresa. Herdeira? Eu? A fazenda Cerro Azul, todos os animais, exceto, é claro, o garanhão que, bem, as contas bancárias, os investimentos, tudo passa para você. Fiquei sem palavras. Nunca tinha considerado essa possibilidade. Na verdade, desde a morte do meu avô, eu estava me preparando para ser mandada embora, para ter que encontrar algum lugar para viver, algum trabalho para me sustentar. Mas... O Dr. Ananias continuou, ajustando os óculos. Há um problema. Você tem apenas 16 anos. Legalmente, não pode administrar esses bens até completar a maioridade. E o que acontece então? Perguntei, encontrando minha voz finalmente. Normalmente, seria designado um tutor legal para cuidar dos seus interesses, até você completar 21 anos. Seu avô não deixou instruções específicas sobre isso, o que é incomum. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O tic-tac do relógio de parede parecia ensurdecedor. Há alguém na sua família que poderia assumir essa responsabilidade? Ele perguntou finalmente. Balancei a cabeça. Não tenho mais ninguém. Meus pais faleceram quando eu tinha 12 anos. Não conheço outros parentes. O doutor Ananias suspirou. Entendo. Bem, nesse caso, o juiz terá que designar um tutor. Pode ser alguém da comunidade, alguém respeitável que se disponha a cuidar dos seus interesses. Senti um aperto no peito. Alguém da comunidade? Quem? Outro homem como meu avô, que veria em mim apenas uma fonte de trabalho gratuito e uma fortuna para administrar como bem entendesse? O advogado deve ter percebido meu desconforto, pois acrescentou: Não se preocupe, Helena. Farei o possível para garantir que seja alguém adequado. Ele se despediu, prometendo voltar em alguns dias com mais informações. Fiquei ali, sentada no sofá, muito tempo depois que ele saiu. Herdeira de tudo. Era quase irônico. O homem que me tratou como um animal agora me deixava tudo o que possuía. Não por escolha, mas por falta de alternativa. Naquela noite, não consegui dormir. Olhava para o teto do meu quartinho, pensando no futuro incerto que se desenrolava à minha frente. Seria designado um tutor, provavelmente algum amigo do meu avô, algum estancieiro da região com a mesma mentalidade dura e cruel. Eu estaria presa por mais 5 anos até completar 21. 5 anos é muito tempo quando se tem 16 e já se sofreu tanto. Foi então que tomei uma decisão. Não esperaria para ver quem seria meu novo dono. Eu sairia dali, fugiria. Para onde? Não sabia ainda. Mas iria embora antes que o advogado voltasse com um novo tutor. Na manhã seguinte, comecei discretamente a planejar minha fuga. Precisaria de dinheiro, de roupas, de um destino. Passava horas na biblioteca da fazenda, outro lugar que raramente frequentava quando meu avô era vivo, estudando mapas, procurando informações sobre cidades próximas. Foi ali, entre livros empoeirados, que encontrei um endereço anotado na margem de um velho caderno de contabilidade. Normelia Diffenteller, Rua das Acácias, 37, Itaqui.
Ao lado do nome, uma única palavra: irmã. Meu avô tinha uma irmã? Nunca tinha ouvido falar dela. Nunca ninguém mencionou qualquer parente vivo dos Figueiredo. Mas ali estava. Um nome, um endereço, uma possível conexão. Itaqui não era longe. Ficava na mesma região, também na fronteira com a Argentina. Eu poderia chegar lá de ônibus em algumas horas. Mas e depois? O que diria a essa mulher que nunca conheci? Olá, sou sua sobrinha neta, filha do Adelino que você provavelmente nunca conheceu, neta do seu irmão que acaba de morrer pisoteado por um cavalo. Enquanto ponderava essas questões, os dias passavam. Uma semana após a visita do advogado, Dona Zenaida me chamou à cozinha. Seu rosto, normalmente impassível, mostrava uma agitação incomum. Menina, ela disse baixando a voz mesmo estando só nós duas ali. Preciso te contar uma coisa. Sentei-me à mesa da cozinha, intrigada. Em todos aqueles anos, Dona Zenaida nunca tinha iniciado uma conversa comigo que não fosse sobre tarefas domésticas. Ouvi o Juvenal conversando com o doutor Ananias hoje cedo, quando você ainda dormia. Ela começou, olhando nervosamente para a porta. Estão planejando quem vai ser seu tutor. E quem é? Perguntei, sentindo o estômago afundar. O Nestor Itamonte, aquele fazendeiro gordo de bigode que vinha sempre jogar cartas com seu avô. Conhecia bem Nestor Itamonte. Um homem grosseiro, com fama de mão pesada com os empregados e com a própria esposa. Só de pensar em ficar sob sua tutela, senti um calafrio percorrer minha espinha. Quando? Perguntei, a voz quase falhando. O juiz vai oficializar na segunda-feira. Depois disso, o Nestor vem te buscar para morar na fazenda dele. 3 dias. Eu tinha apenas 3 dias para agir. Dona Zenaida, falei, reunindo coragem. Preciso da sua ajuda. A mulher me olhou longamente, seu rosto marcado pelos anos de trabalho duro. Por um momento, achei que ela recusaria, que diria que não podia se meter nessa história. Mas então ela assentiu levemente. O que posso fazer, menina? Nas próximas 48 horas, com a ajuda silenciosa, mas eficiente de Dona Zenaida, preparei minha fuga. Ela me ajudou a reunir algum dinheiro, não muito, apenas o suficiente para a passagem de ônibus e alguns dias de hospedagem barata. Arrumou uma pequena mala com minhas poucas roupas e alguns itens essenciais. E, mais importante, ela confirmou que sim, meu avô tinha realmente uma irmã em Itaqui. Normelia era mais nova que Eustáquio e, segundo Dona Zenaida, os dois haviam rompido relações há décadas por causa de uma desavença familiar. Ela é diferente dele, Dona Zenaida me garantiu. Muito diferente. Gentil, pelo que ouvi dizer. Casou-se com um imigrante alemão, o que seu avô nunca aceitou. Tem uma pequena loja de artigos de costura na cidade. Uma tia-avó. Uma possível aliada. Uma esperança. Na madrugada de domingo para segunda, antes do amanhecer, saí silenciosamente da fazenda Cerro Azul. Dona Zenaida estava acordada, esperando por mim na cozinha. Ela me entregou um embrulho com pão e queijo para a viagem e, para minha surpresa, me abraçou brevemente. Boa sorte, menina, ela sussurrou. Que Nossa Senhora te proteja. Caminhei até a estrada principal, onde pegaria o primeiro ônibus para Itaqui. A escuridão ainda era quase completa, mas no horizonte já se anunciava o primeiro clarão do dia. Enquanto esperava à beira da estrada, olhei uma última vez para a silhueta da fazenda contra o céu que começava a clarear. Não senti tristeza, nem raiva, nem vingança satisfeita. Apenas um imenso alívio por estar partindo. O ônibus chegou pouco depois do amanhecer, um veículo velho e barulhento que fazia a rota entre as pequenas cidades da fronteira. Paguei minha passagem com as notas amassadas que Dona Zenaida me dera e me acomodei em um assento no fundo. Quando o motor roncou e o ônibus começou a se afastar, fechei os olhos e deixei escapar um longo suspiro. Estava realmente acontecendo. Eu estava livre. A viagem para Itaqui durou quase o dia inteiro, com várias paradas em cidadezinhas ao longo do caminho.
Olhava pela janela, vendo a paisagem dos pampas se estender infinita, os campos ondulando ao vento, o gado pastando tranquilo. Era a mesma paisagem que conhecia, mas agora parecia diferente, mais aberta, mais cheia de possibilidades. Cheguei a Itaqui, no final da tarde. Era uma cidade pequena, mas maior que São Borja, com um cais movimentado às margens do rio Uruguai. Perguntei a algumas pessoas onde ficava a Rua das Acácias e, seguindo suas indicações, logo me vi diante de uma casinha simples, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente e uma placa discreta na janela. Armarinhos Diffentheller. Parei na calçada, hesitante. E se ela não me recebesse bem? E se não acreditasse em mim? E se depois de tantos anos de afastamento do irmão, não quisesse nada com sua descendência? Estava prestes a dar meia volta quando a porta se abriu e uma mulher idosa saiu para regar as plantas do jardim. Era pequena e magra, com cabelos brancos presos num coque simples. Usava um avental florido sobre um vestido escuro. À primeira vista, não parecia em nada com meu avô. Até que ela se virou e vi seus olhos, azuis, como os dele. Mas onde os olhos de Eustáquio eram frios e duros, os dela eram vivos e brilhantes. Posso ajudar? Ela perguntou, notando-me parada na calçada com uma mala na mão. Seu sotaque tinha uma leve cadência alemã, provavelmente influência do marido. A senhora é Normélia? Normélia Diffentheller? Perguntei, a voz trêmula. Sim, sou eu. Ela estreitou os olhos, tentando me reconhecer. Nos conhecemos? Não, senhora. Meu nome é Helena Figueiredo dos Santos. Eu sou neta do seu irmão, Eustáquio. O regador que ela segurava escorregou de suas mãos e caiu na grama com um baque surdo. Sua mão foi ao peito e, por um momento, temi que ela passasse mal. Neta de Eustáquio? Ela repetiu, a voz fraca. Meu Deus do céu, você é filha de quem? De Adelino. Ele morreu há 4 anos, junto com minha mãe. Adelino, ela murmurou, e havia uma tristeza profunda em sua voz. Nunca conheci seu pai, sabia? Quando ele nasceu, Eustáquio e eu já não nos falávamos. Mas ouvi dizer que era um bom homem. Ela se aproximou, examinando meu rosto com atenção. Tem os olhos dele, os olhos dos Figueiredo, mas graças a Deus não tem o semblante duro. Então franziu a testa, confusa. Mas o que faz aqui? Eustáquio sabe que está aqui? Ele morreu, respondi simplesmente. Há 1 mês. Normelia fez o sinal da cruz rapidamente. Que Deus tenha piedade de sua alma, ela disse, sem grande emoção. Então olhou para minha mala. Você veio ficar? Não sabia como responder. Tinha vindo em busca de ajuda, de um refúgio temporário, mas não tinha planejado além disso. Eu não sei, não tenho para onde ir. A expressão da senhora se suavizou. Ela se aproximou e, para minha surpresa, tocou gentilmente meu rosto. Criança, você parece exausta e faminta. Venha, entre, podemos conversar depois do jantar. E assim, sem mais perguntas, ela me acolheu em sua casa. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha aconchegante de Normelia, comi o melhor ensopado que já havia provado na vida. O marido dela, Siegfried, um senhor de cabelos brancos e rosto bondoso, me tratou com a mesma gentileza natural, sem fazer perguntas, apenas garantindo que eu comesse bem e me sentisse confortável. Só depois, quando Siegfried se recolheu para dormir, é que contei a Normelia tudo o que havia acontecido. Desde a morte dos meus pais, a ida para na fazenda Cerro Azul, os anos de disciplina no estábulo, até a noite da tempestade e a fuga antes que Nestor Itamonte se tornasse meu tutor. Ela ouviu tudo em silêncio, o rosto envelhecido marcado por uma dor profunda. De vez em quando, lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas, que ela enxugava discretamente com a ponta do avental. Deveria ter imaginado, ela disse quando terminei. Eustáquio sempre foi duro, mas depois que nossa mãe morreu, algo se quebrou dentro dele. Ficou amargo, cruel.
Foi por isso que me afastei. Não suportava ver no que ele estava se transformando. Ela pegou minhas mãos entre as suas. Mas você está aqui agora, filha, e se quiser, pode ficar. Não temos filhos, Siegfried e eu. A casa é pequena, mas há espaço suficiente, e a loja dá o bastante para vivermos os três. Mas, e a fazenda? Perguntei. O advogado disse que sou a herdeira. A fazenda pode esperar. Quando você completar a maioridade, decidirá o que fazer com ela. Até lá, deixe o advogado administrar. Está tudo no seu nome, no fim das contas. Era uma solução tão simples, tão evidente, que me perguntei por que não tinha pensado nisso antes. Claro que poderia deixar o Dr. Ananias administrar a propriedade até eu completar 21 anos. Não precisava estar lá. Não precisava de um tutor para isso. Posso escrever ao Dr. Ananias explicando a situação? Perguntei. Amanhã mesmo iremos ao cartório redigir uma carta oficial. Normelia assentiu. Siegfried conhece o juiz da comarca. Tenho certeza de que ele entenderá a situação. E assim foi. Nos dias que se seguiram, com a ajuda de Normelia e Siegfried, oficializei minha situação. O Dr. Ananias, para minha surpresa, ficou aliviado em saber que eu estava com parentes legítimos. Ele concordou em administrar a fazenda em meu nome, enviando relatórios regulares sobre as finanças e consultando-me sobre decisões importantes. Nestor Itamonte, como soube depois, ficou furioso ao descobrir que tinha perdido a oportunidade de pôr as mãos na fortuna dos Figueiredo. Mas não havia nada que pudesse fazer. A lei estava do meu lado agora. Comecei uma nova vida em Itaqui. Normelia me matriculou na escola local para completar meus estudos. Nos fins de semana e após as aulas, ajudava na lojinha de armarinhos. Aprendi a costurar, a bordar, a fazer crochê, habilidades que minha tia-avó dominava com perfeição e que ensinou a mim com paciência e carinho. Foi em Itaqui que, pela primeira vez em muitos anos, conheci o que era ter um lar verdadeiro. Normelia e Siegfried não eram apenas guardiões legais. Tornaram-se a família que eu havia perdido. Pacientes, amorosos, respeitosos, eles curaram lentamente as feridas que meu avô havia deixado em minha alma. Quando completei 21 anos, em 1968, tive que tomar uma decisão sobre a fazenda Cerro Azul. Poderia voltar e assumir o controle. Poderia vendê-la. Poderia deixar tudo como estava. Após muita reflexão, optei pela venda. Não queria voltar àquele lugar cheio de memórias dolorosas. O dinheiro foi investido, e uma parte dele usada para expandir o pequeno negócio de Normélia, transformando-o em uma loja de tecidos e roupas que se tornou conhecida em toda a região. Foi na loja que conheci Gervásio, um jovem comerciante de lãs que vinha regularmente de Uruguaiana para fazer negócios em Itaqui. Alto, de sorriso fácil e olhos gentis, ele começou a fazer visitas à loja com mais frequência do que o necessário. Não demorou para que eu entendesse o motivo real daquelas visitas. Nosso namoro foi tranquilo, respeitoso, completamente diferente das relações baseadas em dominação e medo que eu havia testemunhado na fazenda do meu avô. Casamo-nos em 1970, numa cerimônia simples na igreja de Itaqui, com Normelia e Siegfried, ocupando o lugar de meus pais. A vida seguiu seu curso. Tivemos 3 filhos, Augusto, Cecília e Tadeu. Compramos uma casa maior, perto da loja, onde Normelia e Siegfried vieram morar conosco quando ficaram mais velhos. A loja prosperou, expandindo-se para outros ramos do comércio. Foram anos de paz, de cura, de reconstrução. Mas nunca esqueci o que havia passado. As cicatrizes estavam lá, invisíveis, mas presentes. Por anos, tive pesadelos com o estábulo, com o chicote, com a tempestade daquela noite. Gervásio, que conhecia toda a minha história, me acordava gentilmente quando eu gritava no meio da noite, segurando-me nos braços até que a lembrança se dissipasse. E quanto a Trovão? Nunca mais soube dele com certeza. Mas houve rumores, ao longo dos anos, de um cavalo negro magnífico que foi visto galopando livremente pelos campos da fronteira, do lado argentino.
Um animal que ninguém conseguia capturar, que parecia desaparecer como fumaça quando alguém se aproximava. Talvez fossem apenas histórias. Talvez fosse realmente ele, vivendo a liberdade que ambos havíamos conquistado naquela noite tempestuosa. Hoje, aos meus 78 anos, vivo uma vida tranquila aqui em Itaqui, a mesma cidade que me acolheu quando eu mais precisava. A casa onde moro fica a 2 quadras do rio Uruguai, numa rua arborizada e silenciosa. É uma casa simples, mas confortável, com um jardim na frente onde cultivo rosas e margaridas, e um quintal nos fundos onde tenho minhas ervas e um pé de bergamota que dá frutos docinhos como mel. Gervásio se foi há 8 anos, levado por um infarto repentino enquanto dormia. Foi uma dor imensa, mas ao menos ele partiu sem sofrimento. Foram quase 4 décadas de um casamento feliz, onde conheci o verdadeiro significado de respeito, companheirismo e amor. Às vezes, ainda me pego falando com ele como se estivesse aqui. E quem sabe não está? Há mistérios nessa vida que a gente não entende. Meus filhos já estão todos criados e encaminhados na vida. Augusto é médico em Porto Alegre, casado com uma professora universitária. Cecília seguiu os passos do pai no comércio e hoje administra a loja que um dia foi de Normelia, expandida e modernizada, mas mantendo o mesmo espírito acolhedor. Tadeu, o caçula, é professor de história na escola estadual aqui mesmo em Itaqui. Tenho 5 netos, que são minha alegria. Especialmente Mariana, a filha de Tadeu, que mora aqui em Itaqui e vem me visitar quase todos os dias. Tem 22 anos e está na faculdade, estudando para ser enfermeira. Foi ela quem me introduziu ao bordado, acreditem. Essa moça moderna ensinando a vovó um ofício antigo. Ela aprendeu num curso online e achou que seria bom para minhas mãos, que às vezes ficam duras com o reumatismo. E como ela estava certa. O bordado se tornou não apenas um passatempo, mas uma terapia. Cada pontinho dado é como costurar também os retalhos da minha própria existência. Quando borda, a gente concentra a mente no trabalho das mãos e esquece por um momento as preocupações. É quase como uma meditação. Tenho uma rotina tranquila. Acordo cedo, com o primeiro cantar dos passarinhos. Faço um chimarrão e sento na varanda para ver o dia nascer. Depois, cuido das minhas plantas, faço um café reforçado e começo meus bordados. A mesinha perto da janela é meu cantinho especial. De lá posso ver um pedacinho do rio e as pessoas que passam na rua. Quando o tempo está bom, às vezes levo meu bastidor para a praça central e fico bordando lá, conversando com outras senhoras que também gostam de aproveitar o solzinho. Às quartas-feiras, jogo bingo com minhas amigas no centro comunitário. Aos domingos, vou à missa na igreja matriz e depois a família se reúne aqui em casa para o almoço. Tadeu traz o churrasco, Cecília as sobremesas e eu preparo o arroz, a salada e aquela mandioca cozida que todo mundo adora. É uma alegria ver a casa cheia, ouvir as risadas dos netos, sentir que construí algo bom e duradouro, apesar de tudo. Claro que nem todos os dias são fáceis. A idade traz seus desafios. As juntas doem quando vai chover, a memória às vezes falha, e os amigos vão partindo, um a um, deixando saudades. Tive que me despedir de Normélia há 15 anos e de Siegfried 2 anos depois. Foram como pais para mim, e não passa um dia sem que eu agradeça a Deus por tê-los colocado no meu caminho. As lembranças do passado ainda surgem às vezes. Há noites em que acordo sobressaltada, o coração batendo forte, com a sensação de estar de novo naquele estábulo. Mas são cada vez mais raras. O tempo, como dizem, não cura todas as feridas, mas ensina a viver com as cicatrizes. Nunca mais voltei a São Borja. Nunca mais pisei na fazenda Cerro Azul. Soube, por conhecidos, que ela mudou de mãos várias vezes ao longo das décadas. O último que ouvi é que agora é uma pousada rural, onde turistas vão para andar a cavalo e experimentar a vida no campo. Que ironia pensar que aquele lugar que foi cenário de tanto sofrimento agora é um espaço de lazer e descanso. Quanto ao trovão,
aquele garanhão indomável que de certa forma me libertou, nunca mais tive notícias concretas. As histórias sobre o cavalo negro que ninguém conseguia capturar continuaram por anos, mas aos poucos foram se tornando lendas, daquelas que vão se modificando à medida que são recontadas. Há quem diga que ele formou uma manada selvagem do outro lado da fronteira. Outros, mais supersticiosos, dizem que não era um cavalo comum, mas uma espécie de espírito vingador. Eu prefiro acreditar que ele viveu seus dias em liberdade, correndo pelos campos sem amarras, sem chicotes, sem poste de contenção. Penso muito sobre o destino e seus estranhos caminhos. Como algo tão terrível, a morte dos meus pais, me levou para aquele inferno na fazenda Cerro Azul. Mas depois, de forma igualmente improvável, me trouxe para Itaqui, para os braços acolhedores de Normélia e Siegfried, para o amor de Gervásio, para a família que construí. Como se as peças de um quebra-cabeça inicialmente caótico se encaixassem, aos poucos, formando um desenho coerente. Não guardo ódio de meu avô. Não mais. Eustáquio Figueiredo era um homem amargo, cruel, produto de um tempo e de uma criação que valorizavam a dureza acima da compaixão, a autoridade acima do amor. Não o perdoo pelo que fez. Algumas coisas estão além do perdão. Mas entendo que ele também era, à sua maneira, um prisioneiro. Prisioneiro de uma visão de mundo estreita e sufocante, de uma raiva que o consumia por dentro, de uma incapacidade de amar. A verdadeira liberdade, descobri, não está apenas em escapar das correntes físicas, mas em libertar-se também dos grilhões invisíveis do ódio, do ressentimento, do medo paralisante. Foi uma jornada longa e difícil, mas hoje posso dizer que sou genuinamente livre. Cada ponto dado em meus bordados é uma afirmação dessa liberdade. Cada flor que nasce em meu jardim, cada risada dos meus netos, cada pôr do sol que aprecio sentada na minha varanda, bebendo chimarrão, tudo isso são pequenos milagres diários que me lembram que, apesar de tudo, a vida venceu. Eu venci. E se existe uma lição que gostaria de deixar para quem me escuta, é esta. Não importa quão escura seja a noite, quão feroz seja a tempestade, sempre há uma possibilidade de amanhecer. Sempre há uma chance de liberdade, de recomeço, de cura. Às vezes, essa chance vem dos lugares mais inesperados, como um cavalo indomável numa noite de tempestade. O importante é reconhecê-la quando aparecer e ter a coragem de agarrá-la com ambas as mãos. Meus queridos que me escutaram até aqui, obrigada pela paciência com essa velhinha e suas memórias. Sei que não foi uma história fácil de ouvir, assim como não foi fácil de viver, mas quis compartilhá-la porque acredito que as histórias têm poder. Poder de curar, de conectar, de transformar. Quando penso na menina assustada que fui, amarrada naquele poste de contenção no estábulo, com o chicote estalando perto do rosto, meu coração ainda se aperta. Mas então, lembro da mulher que me tornei. Mãe, avó, amiga. Uma pessoa que conheceu o amor verdadeiro e construiu uma vida significativa, apesar das cicatrizes. E sinto um orgulho quieto, uma gratidão profunda pelo caminho percorrido. Aprendi, ao longo de décadas, que as correntes mais difíceis de quebrar são aquelas que carregamos dentro de nós. O medo que paralisa, a desconfiança que isola, a raiva que corrói. Mesmo anos depois de estar fisicamente livre do meu avô, eu ainda carregava essas correntes invisíveis. Foi um processo lento e doloroso aprender a confiar novamente, a aceitar carinho sem desconfiar das intenções, a permitir-me ser vulnerável. Se você está vivendo seu próprio inferno particular, saiba que não está sozinho. Em cada cidade, em cada país, há pessoas passando por situações de abuso e dominação. Pode ser dentro de casa, no trabalho, em um relacionamento. O medo e a vergonha nos fazem acreditar que somos os únicos, que ninguém entenderia, que não há saída. Mas isso é uma mentira que o medo conta para se perpetuar. Há sempre uma saída, mesmo quando não conseguimos enxergá-la. Para mim, foi um endereço encontrado por acaso em um velho caderno. Para você,
Pode ser uma ligação, uma conversa com um amigo, um profissional que nota os sinais e oferece ajuda. Às vezes, a ajuda vem de formas inesperadas, como um cavalo indomável em uma noite de tempestade. O importante é manter viva a chama da esperança. Mesmo pequenina, mesmo quase invisível, não deixe que ela se apague. Enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Eu sei disso porque vivi. Aos 16 anos, pensei que minha vida estava acabada antes mesmo de começar de verdade. Mas olhem para mim agora, décadas depois, cercada de amor, de família, de pequenas alegrias cotidianas que fazem a vida valer a pena. Cada ponto no meu bordado me lembra que, mesmo quando a vida parece um emaranhado sem sentido pelo avesso, pela frente, um desenho bonito está se formando. Cada ponto é uma escolha, uma pequena decisão de continuar, de criar beleza, mesmo a partir do caos. É assim que reconstruímos nossas vidas, ponto a ponto, dia a dia, escolha a escolha. Quando Mariana me ensinou a bordar, aos 60 anos, eu resistia. Mãos velhas não aprendem ofícios novos, eu dizia. Mas ela insistia, paciente como só o amor sabe ser. E aos poucos, descobri não apenas uma habilidade nova, mas uma forma de terapia, de meditação, de conexão com algo maior que eu mesma. Nunca é tarde para aprender, para mudar, para curar. O abuso tenta nos convencer de que somos pequenos, fracos, indignos. Tenta reduzir nossa existência a um único aspecto, o de vítimas. Mas somos muito mais que nossas feridas. Somos seres complexos, multifacetados, capazes de uma resiliência que muitas vezes nos surpreende. Capazes de, apesar de tudo, florescer. E se você está do outro lado, se conhece alguém que mostra sinais de estar vivendo um pesadelo semelhante, não feche os olhos. Às vezes, uma palavra gentil, um ouvido atento, uma mão estendida pode ser a diferença entre o desespero e a esperança. Em cada lugar do mundo, existem organizações e pessoas dedicadas a ajudar quem sofre abuso. Procure-as, informe-se, seja parte da solução. Não importa onde você esteja. Lembre-se que em toda cultura, em todo país, o respeito à dignidade humana é um valor fundamental. Estenda sua mão a quem precisa, seja parte da mudança. A comunidade global pode e deve se unir para proteger os mais vulneráveis entre nós. A vida me ensinou que o maior ato de rebeldia contra aqueles que tentam nos quebrar é viver plenamente. É amar sem medo, é rir de coração aberto, é encontrar beleza mesmo nos lugares mais improváveis. É acordar cada manhã e dizer: ainda estou aqui, ainda respiro, ainda tenho direito a buscar felicidade. Não é uma jornada fácil. Há dias em que as lembranças voltam com força total, em que as cicatrizes doem como se fossem feridas abertas. Dias em que a confiança parece impossível, em que o medo tenta reassumir o controle. Mas mesmo nesses dias, há escolha. Podemos escolher dar mais um passo, por menor que seja, em direção à luz. Quando olho para trás, para o longo caminho percorrido desde aquela noite de tempestade em que escapei da fazenda Cerro Azul, sinto um misto de incredulidade e gratidão. Incredulidade por ter sobrevivido a tanto, gratidão por cada pessoa que me ajudou ao longo do caminho, Dona Zenaida com seu apoio silencioso, Normelia e Siegfried com seu amor incondicional, Gervásio com sua paciência infinita, meus filhos e netos com a alegria que trouxeram à minha vida. E se você chegou até aqui comigo, ouvindo pacientemente as memórias desta vovó, queria pedir um favor especial. Se esta história tocou seu coração, se você encontrou nela algum significado, algum conforto, alguma esperança, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. É muito importante para mim saber que minhas palavras encontraram eco em alguém, que minha experiência pode, de alguma forma, iluminar o caminho de outra pessoa. Cada inscrição é como uma mão estendida, formando uma corrente de apoio que pode alcançar outros que estão sofrendo agora mesmo, precisando ouvir que há esperança depois da tempestade.
Deixe também nos comentários a palavra liberdade, para eu saber que você chegou até o final desta jornada comigo. É uma palavra que carrega tanto significado, não é mesmo? É o que todos buscamos no fim das contas. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Junte-se a essa corrente de força e esperança que estamos construindo juntos. Porque nenhum de nós está realmente livre enquanto houver pessoas presas em situações de abuso. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde quer que estejam. E lembrem-se sempre, após a mais escura das noites, o sol sempre volta a nascer. Eu sou prova viva disso.